Bom dia, meus irmãos. Como vocês estão? Como está o coração de cada um de vocês nesse período de isolamento, de separação de pessoas queridas, período em que alguns de nós têm enfrentado situações em que parentes, pessoas queridas têm tido problemas de saúde, dificuldades de saúde, precisamos apoiá-las, ajudá-las. Eu espero que o Senhor conforte o seu coração nessa manhã, que o Senhor encoraje sua vida, que o Senhor encoraje você a crescer no relacionamento com Deus por meio da exposição da palavra que teremos agora. Nós vamos seguir com a nossa exposição de Josué, agora entrando finalmente no capítulo 4. Se você fizer um tour pela cidade de Berlim, você vai perceber que essa cidade está repleta de lembranças e de memoriais. É bem capaz de você estar andando pela cidade e talvez tropeçar com um tijolo do muro de Berlim, ou quem sabe se deparar com uma parte significativa desse muro, bem visível e clara, lembrando da história que esse povo passou. Também passeando pela cidade de Berlim, talvez você vai encontrar em estações de metrô, de trem, figuras, pinturas com partes da história da nação da Alemanha, com partes da história do povo alemão, contando um pouquinho como foi esse passado, contando um pouquinho como foi essa história. Essas pinturas lembram quem é esse povo e por aquilo que ele passou. Também, passeando pela cidade, você pode se deparar com a chamada topografia do terror. Na topografia do terror você tem uma antiga sede da Gestapo, a antiga sede da Polícia Secreta Alemã, e nessa antiga sede da Polícia Secreta fizeram um museu a céu aberto, também com uma parte interna no meio desse local, lembrando todos os terrores, todas as ideias completamente reprováveis e terríveis desenvolvidas durante o período que a Alemanha passou pelo governo nazista, pelo regime nazista liderando e dirigindo essa nação. Mas andando um pouco mais na cidade, você vai descobrir um outro local, um local que eu gosto muito. Estive 2 vezes ali com os meus pais e uma vez com a Fabi. Um local que eu gosto não por aquilo que ele remete, porque ele remete a um passado bastante triste, mas um local que nos lembra que a esperança e o mal pode ser vencido. Você vai chegando nesse local e vai se deparar com uma série de caixões de concreto. Debaixo desses caixões de concreto há um museu, o chamado Memorial do Holocausto ali em Berlim. Aqueles caixões de concreto em cima do museu, na parte superior, por onde as pessoas estão andando na rua, nos lembra das milhões de vidas de judeus que foram ceifadas, que foram tiradas de maneira injusta. Um sofrimento imposto a um povo de forma totalmente injusta e cruel. Quando você entra dentro do museu, você se depara com lembranças de famílias, lembranças da história da Segunda Guerra Mundial. Você se depara com cartas que filhos escreveram para seus pais um pouquinho antes de serem conduzidos para a morte. Há uma carta ali muito significativa de uma menina no ano de 1942 escrevendo para o seu pai, dizendo que o amava muito, e que ela estava tomada de medo e de pavor por ver crianças sendo lançadas nas câmaras e sendo mortas ali dentro. Mas esses memoriais e essas lembranças que nós encontramos por toda a cidade de Berlim, eles têm um propósito de alertar o povo alemão. Tem um propósito de impedir que aquele passado terrível, que aquela situação triste que a nação passou, não se repita mais, que a história da nação seja conduzida, ou daquele povo seja conduzida numa outra direção. Não na direção da crueldade e do domínio cruel, mas do amor e da compaixão. Quando nós olhamos para a nossa passagem hoje de Josué capítulo 4, nós também nos deparamos com um memorial, que tem como propósito lembrar a nação de Israel quem é o seu Deus e o que ele fez pelo povo no passado. Quando os israelitas terminam de atravessar o Jordão, Deus dá orientações a Josué e Josué transmite essas orientações ao povo para que tomassem algumas pedras daquele rio e levassem aquelas pedras para fora do leito do rio e fizessem com aquelas pedras um memorial do que Deus havia realizado em favor da nação. Eu quero convidar você
a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Nós vamos observar uma lição desse texto hoje e na semana que vem nós vamos observar outras 2 lições desse texto de Josué 4, versículos de 1 a 9. Eu vou ler aqui uma tradução que eu fiz desse texto e peço que você acompanhe essa passagem comigo. Josué 4, de 1 a 9 diz assim: E aconteceu que, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Tomai para vós do povo 12 homens, um homem de cada tribo. Ordenai-lhes, dizendo: Levai convosco daqui do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes estão firmes, 12 pedras. Então as transportareis convosco e conduzireis essas pedras ao acampamento no qual pernoitareis. Versículo 4 diz: Então chamou Josué os 12 homens que estabeleceu dos filhos de Israel, um homem de cada tribo, e disse a eles Josué: Atravessai diante da arca do Senhor vosso Deus até o meio do Jordão, e erguei para vós, cada homem erga uma pedra sobre o seu ombro, de acordo com o número das tribos dos filhos de Israel, de modo que isso será um sinal no meio de vós. Se no futuro vossos filhos perguntarem, dizendo: O que estas pedras são para vós? Então direis a eles que as águas do Jordão foram divididas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas do Jordão foram divididas. E estas pedras serão uma lembrança para os filhos de Israel, para sempre. E assim fizeram os filhos de Israel, conforme ordenou Josué. Levaram as 12 pedras do meio do Jordão, conforme falou o Senhor a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as fizeram atravessar consigo até o acampamento e as conduziram para ali. E Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, sob o local dos pés dos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. E estão ali até o dia de hoje. O capítulo 4 de Josué retoma exatamente de onde acabou o capítulo 3. O capítulo 3 termina dizendo que toda a nação terminou de atravessar o Jordão. O capítulo 4 começa dizendo: E aconteceu que, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, e nós vemos o Senhor agora instruindo, orientando Josué, e por meio dele toda a nação de Israel, a estabelecer um memorial, para que a nação não se esqueça daquele momento pelo qual ela tinha passado. Aquele momento miraculoso de redenção, em que Deus estava completando o seu processo de salvação do povo, depois de tirá-los do Egito, agora levando-os para dentro de Canaã. A nação precisava lembrar que o Senhor é um Deus redentor, que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, que Ele de fato leva Israel para dentro da terra, que Ele de fato abre as águas do Jordão, divide as águas do Jordão para que o seu povo passe. Aquele momento não poderia sair da memória do povo. E é essa a razão pela qual Deus orienta Josué a orientar o povo a fazer algo. Deus diz o seguinte para Josué no versículo 3: Levai convosco daqui do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes estão firmes, 12 pedras. Mais adiante, no versículo 5, nós sabemos de forma mais gráfica e mais detalhes qual foi essa ordem de Deus em detalhes. No versículo 5, Josué, agora repassando a ordem de Deus para o povo, diz: Atravessai diante da arca do Senhor vosso Deus até o meio do Jordão, e erguei para vós, cada homem, erga uma pedra sobre o seu ombro, de acordo com o número das tribos dos filhos de Israel. Deus aqui orienta então o povo a não se esquecer daquilo que ele realizou e a erguer um memorial que usaria a matéria-prima do próprio leito do Jordão para se lembrar de que Deus havia dividido as águas do rio e feito Israel passar por ali em terra seca. Perceba, os elementos que são usados aqui para o memorial, para a lembrança do que Deus fez, são elementos que faziam parte do próprio milagre. 12 pedras do meio do Jordão, 12 pedras do leito daquele rio, próximo ao local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, onde ele se assentava no seu trono, estavam. Esse memorial, então, é importante porque ele relembra, ele retoma um elemento daquele milagre, as pedras
que remetiam ao grande poder de Deus de fazer Israel passar em terra seca. Mas esse memorial também tem como propósito lembrar da unidade desse povo. Esse povo que atravessa o Jordão é um só. Diversas vezes a nossa passagem, nos versículos 4, 5, 7, há referência aos filhos de Israel. Também se fala de 12 homens, representando as 12 tribos, nos versículos 2 e 4. Fala-se também de 12 pedras, ou seja, não era qualquer quantidade de pedras que deveriam ser tiradas do leito, mas exatamente 12, lembrando de que, embora houvesse diversidade, eram diversas tribos, 12 tribos no total, havia unidade, era um só Israel, um só povo que atravessou por aquele Jordão e que daria continuidade à sua história. Eles precisavam continuar a sua história, eles precisavam dar sequência ao processo de conquista como um só povo, os filhos de Israel. O memorial em si já é bem claro para nós. O memorial indica que o povo atravessou pelo Jordão e que Deus realizou um milagre ali. Mas Deus faz questão de especificar esse objetivo no versículo 6. No versículo 6, no comecinho do versículo, Deus diz que o propósito de tirar aquelas pedras era que, de modo que isso será um sinal no meio de vós. A palavra sinal chama a nossa atenção porque ela no Antigo Testamento poderia indicar o próprio ato miraculoso de Deus, a própria ação poderosa de Deus em favor do seu povo. Por exemplo, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 4, versículo 34, Deus relembra aquilo que fez no Egito em favor de Israel e pergunta à nação: que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, com sinais, a mesma palavrinha aqui do versículo 6 de Josué capítulo 4, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Os sinais aqui então indicavam a ação poderosa de Deus humilhando o faraó por meio das pragas, abrindo o Mar Vermelho e fazendo Israel sair dali. Mas o termo sinal também poderia indicar algo que funcionava como uma representação e remetia a um evento maior do que esse próprio objeto. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, o sangue que era passado pelas portas, ali nos umbrais das portas onde os israelitas viviam, também serviria de sinal de que, em vez de fazer como ele fez com os egípcios, ou faria com os egípcios, ao matar o primogênito de cada casa dos egípcios, Deus preservaria a nação de Israel. Êxodo 12, 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era um sinal que remetia a algo muito maior. Deus preservou o nosso povo. Deus nos protegeu da destruição que ele trouxe sobre o Egito. Aquele sangue era um sinal que apontava para uma ação maior, poderosa e cuidadora de Deus em favor de Israel. Aqui, em Josué capítulo 4, versículo 6, as pedras são lembradas também como esse sinal. E as pedras não eram um fim em si mesmas, elas apontavam para algo maior, para a ação poderosa em que Deus venceu o rio, para aquela ação poderosa em que ele realizou aquilo que Israel jamais seria capaz de fazer: abrir o Jordão para que o povo passasse. No meio de um período de água transbordante, Israel pôde entrar na terra da promessa enfrentando o obstáculo que tinha à frente. E as pedras apontavam para esse fato, lembrando que o Deus de Israel era um grande Deus que fazia grandes coisas em favor do seu povo. É por isso que cada israelita deveria, no versículo 7, lembrar aos seus filhos, lembrar às gerações futuras daquilo que Deus fez. Josué diz no versículo 7 que os pais deveriam dizer aos seus filhos quando perguntassem: que pedras são essas? Direi a eles que as águas do Jordão foram divididas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas do Jordão foram divididas. Olha a ênfase na divisão das águas aqui. E estas pedras serão uma lembrança para os filhos de Israel para sempre. O papel dos pais aqui em Josué, assim como os pais lá de Êxodo durante a Páscoa, era legar às gerações seguintes memoriais de Deus, a lembrança daquilo que Deus fez em favor do seu povo. Deus é um grande Deus que faz coisas grandiosas em favor dos seus escolhidos. Josué
e os pais aqui, ou dessa geração que legariam a lembrança dos atos salvadores de Deus, deveriam praticar aquilo que nós chamamos de anamnese ou lembrança. Em vez de serem tomados pela amnésia, pelo esquecimento do que Deus fez, Israel deveria, de geração em geração, praticar a anamnese, a lembrança, a olhar para aquelas pedras e lembrarem-se: somos parte de um povo e esse povo pertence a um grande Deus. Essa passagem então nos lembra da importância de rememorarmos ou lembrarmos dos grandes feitos de Deus e também nos lembra de que somos partes de um povo, de uma unidade, de um grupo de pessoas redimidas por esse Deus que está salvando essas pessoas e levando elas para um fim que vai trazer glória para Ele e o bem-estar desse povo. A religião bíblica é desde o seu início uma religião comunitária, mas ela também é desde o seu início marcada por memoriais, lembranças dos atos salvadores de Deus. Partimos do princípio de que Deus está em ação, e essa ação de Deus dentro da história nos revela quem é o Deus que nós adoramos e servimos. Assim como Israel no passado, Deus também nos legou memoriais. A Igreja do Senhor Jesus também é forjada por essas memórias, por essas lembranças e por símbolos que nos remetem aos atos salvadores de Deus no passado. O batismo e a ceia do Senhor são memoriais que nos lembram que Deus, em Cristo Jesus, trouxe a salvação de que tanto precisávamos. Quando nós celebramos a ceia, somos lembrados, por exemplo, por meio do suco de uva ou do vinho, daquele sangue que foi derramado e garantiu o perdão dos nossos pecados. Quando nós comemos do pão, somos lembrados daquele corpo que foi perfurado na cruz do Calvário, recebendo o castigo que nós deveríamos receber. Precisamos dessa lembrança vívida do que Cristo fez por nós. Precisamos dessa lembrança vívida que, como Paulo diz em 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, a lembrança da ceia também nos lembra que nós somos um só povo. Em épocas de pandemia, essa lembrança e esse memorial não pode se perder. É por isso que eu te convido para, no próximo domingo, celebrarmos como igreja, na plataforma que temos do Zoom, a ceia do Senhor, a lembrança do que Deus fez por nós. Mas esse texto também, de forma muito especial, quer nos chamar a atenção para a importância das memórias e da gratidão e do louvor. Nossa família anualmente tem cultivado e tem celebrado o Dia de Ação de Graças, não é porque a gente quer importar um feriado, porque aquilo que os americanos fazem é legal e a gente quer importar o feriado deles de forma alguma, mas porque nós sabemos da importância de, ano após ano, pararmos para relembrar aquilo que Deus tem feito na nossa família de forma muito especial, cuidando, demonstrando o seu amor, demonstrando o seu zelo pelas nossas vidas. Eu posso lembrar do ano de 2018, quando nós nos sentamos em novembro para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós e nos lembramos de como aquele ano foi um ano difícil, em que a Fabi enfrentou uma gravidez dificílima, que demandou repouso quase absoluto para que nós não perdêssemos aquele bebezinho que ela estava esperando. E como foi gostoso relembrar naquele final de ano, olhando para aquele bebê com 5 meses de idade, que o Senhor é bom e cuidou de nós até ali, preservando a vida da Fabi, do bebê. Estávamos ali agradecendo pelo cuidado dele nas nossas vidas. Como foi bom lembrar em outros anos, por exemplo, como no ano de 2019, em que eu passei por uma crise de hérnia severa, e os irmãos vão lembrar disso, e nós lembrávamos ali já um pouco melhor daquela crise, de como Deus nos carregou no colo, nos capacitando a cuidar das coisas da casa, das meninas, das responsabilidades do ministério, em meio àquela situação de dor e de limitação física. Quais são os seus motivos de gratidão a Deus? O que você tem feito para relembrar junto com a sua família do que Deus tem realizado por você? Você não precisa fazer um jantar anual, você pode separar momentos de mês em mês ou a cada trimestre ou a cada semestre para relembrar de várias ações específicas que Deus realizou em favor de você e da sua família. Não deixe de lembrar de nenhum dos seus benefícios, como o Salmo 103 diz para nós. E pensando nesse salmo, um estudioso do livro de Salmos, chamado Klaus Westermann, ao comentar
o Salmo 103, o trechinho do Salmo 103 que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele faz uma observação bem interessante. Ele diz: olha, esses dois chamados têm basicamente o mesmo significado. O paralelismo entre bendizer e não se esquecer expressa uma verdade profunda. Apenas aqueles que louvam não se esquecem. Alguém pode até falar sobre Deus e ainda assim esquecê-lo por muito tempo. O esquecimento e o afastamento de Deus sempre começam quando o louvor é silenciado. O segredo do louvor é o poder que ele tem para nos ligar a Deus. Por meio do louvor, o indivíduo permanece com Deus. Só não se esquece dos benefícios de Deus quem bendiz ou quem louva esse Deus por tudo aquilo que ele tem realizado em seu favor e em favor dos queridos que estão ao seu redor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Mas esse texto também enfatiza esse aspecto de unidade do povo de Deus. E é muito importante quando nós olhamos para esses 12 homens, essas 12 pedras que lembravam os israelitas de que aquelas tribos estavam unidas, de que aquelas tribos formavam um só povo. Nós também, quando vivemos o nosso cristianismo, quando vivemos o nosso relacionamento com Deus, precisamos lembrar que o nosso cristianismo não é solitário, mas ele é forjado num contexto de relacionamento de irmãos de fé. Ele é forjado num contexto de relacionamento em que o irmão ajuda o outro a crescer e a conhecer mais esse Deus. C.S. Lewis já certamente observou no seu livro Peso de Glória que nenhum cristão e mesmo nenhum historiador pode aceitar o epigrama que define religião como aquilo que o homem faz na sua solidão. Diz C.S. Lewis: creio ter sido um dos irmãos Wesley que disse não haver no Novo Testamento o menor indício de religião solitária. Somos proibidos de negligenciarmos nossas reuniões. O cristianismo já é institucional desde o mais antigo dos seus documentos. A igreja é a noiva de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Deixe-me perguntar algo nessa manhã. Será que nesse tempo de isolamento você tem aproveitado as oportunidades que Deus lhe dá para ver os seus irmãos em Cristo, orar com esses irmãos e louvar a Deus em conjunto, como nós fazemos a cada domingo, ou como nós fazemos geralmente às quartas-feiras, ou nos discipulados quarta e sexta-feira, pela plataforma ali do Zoom? Você tem aproveitado esses momentos para ver os seus irmãos, para orar com eles, para louvar a Deus e lembrar que vocês fazem parte do mesmo povo, vocês são um só corpo. Nossa igreja tem feito um esforço sincero e de acordo com aquilo que está ao nosso alcance, para vermos e cultuarmos a Deus juntos. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você tem valorizado essas oportunidades de cantar e orar com seus irmãos? Ou será que você prefere ficar no seu conforto, pensando assim, não, deixa, eu vou assistir a pregação no YouTube, mas eu fico aqui na minha, de boa, tranquilo, não preciso sair desse meu conforto, entrar numa plataforma em que eu vou ver as pessoas vão me ver? O problema é que Deus nos chama a sairmos do nosso conforto. Deus nos chama a olhar para fora e lembrarmos que fazemos parte de um povo. E esse povo de Deus pertence a um grande Deus. E nós não podemos abandonar as oportunidades que Deus nos dá para mantermos a nossa comunhão conjunta. Talvez Deus hoje está te chamando a, de maneira criativa, pensar em formas de encontrar com seus irmãos, de dar uma ligadinha, perguntar como eles estão, de orar com eles, talvez por meio de uma videochamada, de participar de uma plataforma, como nós fazemos, e cantarmos e louvarmos a Deus juntos. Ouça a exortação do autor de Hebreus. Ele diz lá no capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Nós somos um só povo e pertencemos a um grande Deus. Aquelas pedras lembravam Israel que eles eram um povo e adoravam um grande Deus. Hoje, quando talvez você estiver olhando para um dos vasos que você tem na sua casa de planta, com aquelas pedrinhas, você pode se lembrar: eu faço parte de um povo e pertenço ao grande Deus. Ou quando você sair para tomar um ar, sair do apartamento, de casa e tomar um ar,
Quando você tropeçar numa pedra ou chutar uma pedra, você pode olhar para ela e lembrar: eu faço parte de um povo e pertenço a um grande Deus. Lembre-se, nós fazemos parte de um povo, a Igreja de Cristo Jesus, e adoramos o Deus que fez algo maravilhoso em nosso favor. Muito mais do que abrir as águas do Jordão. Esse Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e nos dar vida e salvação eternas. Lembre-se, você faz parte de um povo e pertence a um grande Deus.